Pronto. Olá, amigos da Aliança Espírita de Inhumas. Sejam muito bem-vindos à nossa 47ª Semana Espírita. É minha alegria e minha honra representar todos os trabalhadores do Centro Espírita Boa Vontade de Inhumas, que é a casa espírita responsável por este dia. Então, convido a todos para que possamos juntos fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, busquemos a doce presença de Jesus. Deixemos que o olhar do Cristo nos envolva em paz. Vislumbremos o semblante meigo do Rabi da Galileia e deixemos que as suaves vibrações do Mestre pacifiquem a nossa alma, nos tragam o equilíbrio, a harmonia e a paz. Ó Senhor, nesses instantes inesquecíveis da nossa trajetória evolutiva, em que a Terra, como coloca o Evangelho, sofre dores de parto, te pedimos, Jesus, ensina-nos as lições da perseverança, da coragem e da fé, Senhor. Que prossigamos destemidos na certeza de que a Tua presença nos segue os passos e nos tutela amorosamente a cada instante. Guarda-nos na Tua paz, Senhor, e sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus amigos, é com alegria que nós convidamos o nosso amigo Ailton Costa, do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, que fará nesse instante a harmonização da nossa reunião. Seja muito bem-vindo, companheiro, que Deus abençoe os seus esforços. Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, Pai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, vossa mística da fé, pelo puro da humildade, entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas.
desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Fruto imortal da vossa missão de dor, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz, assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem das dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime, ai do a vossa missão sublime. Maria. Quem me tocou, quem me chamou, e me pediu a paz do coração, porque senti sair de mim virtude de luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou de dentro de mim. Sei que a dor acabou, sua fé te salvou. Não te esqueça de mim. Quem me tocou, quem me chamou, quem me pediu a paz do coração, porque senti sair de mim virtude de luz em toda
teu chamar, convocando nosso a grande missão levar. Ismael, guardião do meu Brasil, não teu rebanho, fortalece a nossa fé, venerável mensageiro do Evangelho de Jesus. Abençoa nossa pátria, este celeiro de Ismael, guardião do meu Brasil, e ao teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ismael, guardião do meu Brasil, e ao teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem,
receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Bárbara, você. Muito bem, meu irmão, Jesus te abençoe, que nós possamos, já harmonizados com essas belas canções, dar início à nossa programação doutrinária desta noite. E para proferir a palestra desta noite, nós convidamos a nossa irmã Márcia Maria Ramos, trabalhadora e dirigente do Centro Espírita Mensageiros da Luz, de Aparecida de Goiânia. Seja bem-vinda, Márcia, que Jesus te abençoe, é uma alegria tê-la conosco. Gratidão, Bárbara. Mas quero primeiramente agradecer ao Dr. Ailton pela harmonização, pela solidariedade, pela perseverança, pedindo a Deus e a Dr. Bezerra de Menezes que o abençoe, concedendo-lhe muitas alegrias, paz, saúde, sabedoria, humildade, abençoando também a sua família, o seu trabalho, e que esteja sempre disposto conosco para nos harmonizar nesses momentos tão necessários para os nossos equilíbrios. Deus lhe pague, gratidão sempre. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite, mas quero também cumprimentar minha querida amiga, a Júlia, do Centro Espírita Boa Vontade. A Júlia está conosco há muitos e muitos anos na programação, na manipulação da pomada Vovô Pedro. Endereçar também a Deus o meu pedido para que o Valdemir seja muito bem recebido no plano espiritual. Agradeço também a Associação Espírita da Casa Esperança de Inhumas e a todos vocês que nos deram a oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada, gratidão sempre. Muito bem, é uma alegria para nós. Nós deixamos vocês em ótima companhia. A nossa amiga Márcia irá nos conduzir na palestra da noite. Muito obrigada. Até logo, pessoal. Agora a videoconferência. Espírita de Inhumas, é uma honra, é uma alegria. Já participamos de outras semanas espíritas aí em Inhumas. E, na verdade, a primeira semana espírita que participamos, deve ter sido lá pelas décadas de 70, 80, por aí assim, foi exatamente na cidade de Inhumas. Era num ginásio e pedimos a permissão, a orientação, melhor dizendo, a Dr. Volney, que era o presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, devido à nossa pouca experiência ou nenhuma naquela época. Então, ficamos muito honrados naquele momento de ter tido a oportunidade de participar de uma semana espírita em Inhumas. Já participamos de outras tantas. O ano passado mesmo nós estivemos aí. E os companheiros de Inhumas são muito queridos. A Júlia e toda a família dela e muitos companheiros do lar estão sempre conosco, e aquele docinho muito especial que ela sempre traz para a sobremesa da pomada. E o nosso tema que vamos desenvolver nessa noite é perdão. A palavra perdão, ela tem origem latina. Daí vem o pardon do francês, o perdonare, que quer dizer, o per quer dizer além de, e o donare, doar. Portanto,
é doar além de. Esta é a proposta da palavra perdão, o significado, o conceito da palavra perdão. Os estudiosos da Bíblia relatam que a palavra perdão surge nos textos sagrados 365 vezes. Mas vamos ver as etapas, o desenvolvimento do perdão no texto bíblico, quando nós voltamos lá na primeira revelação ou no Velho Testamento e vamos observar o Decálogo, mas também as 613 leis que compõem a Torá, que é o Pentateuco Mosaico, os primeiros 5 livros que são atribuídos a Moisés. E lá, naqueles livros, a gente aprende a lei de talião, do olho por olho, do dente por dente. Muito tempo depois, chega Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, judeu, como todos os demais que praticavam a lei de talião, ou seja, do olho por olho, do dente por dente. Jesus nasceu, viveu e desencarnou, morreu como judeu. E aí ele fala, não é assim. Quando Pedro pergunta a ele quantas vezes deveria perdoar, e Jesus responde, 70 vezes, 7 vezes. Olha a dificuldade que foi essa interpretação e esse entendimento naquele momento, exatamente porque todos que estavam lá eram judeus. Então Jesus fala 70 vezes, 7 vezes. E o Chico ainda nos complementa dizendo que 70 vezes, 7 vezes a mesma ofensa. Mas Jesus, em outros tantos momentos, ele insiste na palavra e na ação do perdão. Quando ele nos orienta, nos ensina o Pai Nosso, ele já está falando que é Pai de todos e também pedindo clemência e misericórdia. Mas Jesus, quando ele estava na região de Cafarnaum, a casa lotada de pessoas, porque todos os lugares por onde ele passava era uma multidão que o acompanhava. Pelo próprio magnetismo dele e também pelas aflições das pessoas, e eles sabiam que ele trazia a paz e trazia a cura física. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu, um homem rico, e sempre passava ali pela coletoria, porque ele era um coletor de impostos, portanto era uma pessoa, àquela época, marginalizada da sociedade. Sempre passava ali pela coletoria um cego. E num determinado dia o cego não apareceu. E ele pergunta, mas o que aconteceu com o cego? E alguém disse a ele, você não ficou sabendo? Tem um profeta de Nazaré está aqui e curou o cego. E ele refletiu, mas se curou o cego, ele também pode me restituir a serenidade, o equilíbrio, a alegria de viver, a paz. E saiu em busca do Senhor. Nós conhecemos quando Jesus pede que ele desce de um sicômoro, que é um figueiro bravo. Ele estava ali, um homem de posse, um homem de prestígio, estava naquela situação para falar com o Senhor. Então todos o procuravam. E não foi diferente neste momento em que ele estava em Cafarnaum, a casa lotada de pessoas, e existia uma pessoa com paralisia, deitada a uma cama há muito tempo, sempre naquela cama. E os amigos disseram a ele, olha, o profeta de Nazaré está aqui, ali,
nas margens do Tiberíades, o mar da Galileia. Vamos lá, de repente, ele pode trazer a sua cura, ou te dar a cura. Mas quando eles chegam, eram tantas pessoas que estavam lá que era impossível adentrar uma pessoa numa cama. Eles então tiveram uma criatividade, uma ideia diferente. Destelharam a casa e desceram com esta cama, com esta pessoa deitada nesta cama. E quando Jesus percebe, lá estava o moço da cama, pedindo clemência e misericórdia. E Jesus diz a ele, Natanael ben Elias, este era o nome. Jesus nunca tinha visto aquela pessoa. Natanael ben Elias, seus pecados são perdoados. Foi um burburinho, um bochicho ali naquele momento dos judeus, no entendimento que só Deus podia perdoar os pecados. E Jesus, percebendo que eles estavam nesta situação de insegurança, de assombro, de espanto, ele continua com a mesma serenidade que lhe era peculiar, governador espiritual do planeta Terra. E aí ele pergunta, qual é mais fácil? Dizer seus pecados são perdoados ou dizer a ele, pegue a sua cama e ande? Porque pecado é algo bastante subjetivo. E naquele momento ele disse para o Natanael ben Elias que os pecados dele estavam perdoados, mas que ele pegasse a cama e andasse. E foi de fato isso que aconteceu. Ele pega a cama e anda. Mas Jesus também, em outros momentos, ele nos fala dessa misericórdia, dessa clemência, desse perdão. Quando ele narra a parábola do filho pródigo. Aquele rapaz que tinha um irmão, que disse ao pai que queria receber o patrimônio dele porque ele queria viver a vida. O pai reparte, ele sai, dissipou todo o patrimônio, vai cuidar de porcos, que é uma situação indigna para um judeu. E depois, quando ele já estava sem alimentos, sem agasalho, sem roupa, roto, desiludido, porque os amigos se foram, perdeu-se a fortuna, os amigos se foram, ele cai em si e resolve voltar para a casa do pai. Olha a exemplificação de perdão que Jesus está dando de novo. Quando ele se aproxima da propriedade paterna, o pai estava à porta, esperando por ele. E ele sai correndo para encontrar com o filho. O abraça, o beija. Esse beijo para o judeu tem um significado especialíssimo. Você está perdoado. Manda colocar o calçado, o manto, o anel, cuida daquele filho que havia sido tido as desventuras da vida, os desenganos da vida na visita da verdade. Mas ele também não descuida do outro filho. Quando o outro filho reclama, ele disse, mas nós estamos sempre juntos, tudo que é meu é seu. Quer dizer, ele não chamou a atenção de nenhum deles, ele agiu com a maior benemerência, com a maior caridade, com o maior sentimento de amor, porque é assim que Deus age para com as suas criaturas, para com todos nós que somos criaturas de Deus. Quando Jesus conta a parábola da ovelha desgarrada, eram 100 ovelhas e uma ovelha desgarrou, e aquele que estava pastoreando as ovelhas coloca as 99 em bom lugar, seguras, e vai em busca daquela ovelha que havia sido
desgarrada. Ele também não chega lá e maltrata a ovelha, briga com a ovelha, diz à ovelha: você não podia ter feito isso. Ele pega a ovelha, acaricia a ovelha e leva de volta para o rebanho. Mas quando ele fala para dar a outra face, ele está exatamente nos dando a orientação de colocarmos o verbo perdonare, além de. Ele não está querendo dizer que nós devemos dar a outra face, fisicamente, mas entender o desajuste, o desequilíbrio daquela pessoa que está agindo dessa forma. Quer dizer, não existe o sentimento de vingança, de mágoa, de rancor. No entanto, ele também fala com relação à capa e à túnica. E ele fala que se me pedir a capa, você entrega a túnica também, quer dizer, dá além daquilo que estava sendo proposto. Se me pedir para andar 1000 milhas, ande 2000 milhas. Todos esses ensinamentos, todas essas situações que estamos passando por cima, mostram o sentimento do perdão. Mas Jesus ainda exemplifica no momento crucial do seu martírio, quando ele, dirigindo-se ao Pai, ele pede que perdoasse porque não sabíamos o que estavam fazendo. É sempre assim, nós equivocamos, erramos, maltratamos as pessoas, nos maltratamos também, porque a nossa condição evolutiva é ainda aquém das necessidades de um espírito mais preparado. Daí a importância do conhecimento da doutrina espírita, que está restabelecendo o Evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade. Mas naquele momento do martírio, Jesus poderia ter voltado para as esferas siderais, para os mundos onde habitam os espíritos puros. No entanto, ele volta e se apresenta àquelas mulheres que estavam ali à beira do sepulcro e ainda diz a ela, a Madalena: vai, avise aos demais, aos outros, avise a Pedro. Por que ele faz uma ressalva, avise a Pedro? Exatamente porque Pedro estava remorciado, estava arrependido por ter negado o Senhor 3 vezes. Jesus fica 40 dias entre os apóstolos para alicerçar, para fortalecer a fé de todos aqueles. Mas como se não bastassem todas essas exemplificações de perdão que ele nos traz, portanto, totalmente contra ou diferente das orientações trazidas pelas leis de Moisés, quando ele já havia participado daquela caminhada ali pela estrada de Emaús, com aqueles 2 discípulos. E num determinado momento em que ele estava subindo para Jerusalém, e os apóstolos descendo de Jerusalém, eles percebem uma luz muito forte vindo na direção deles. E eles imaginam que poderia ser o Senhor, e quando se aproximam, eles observam que realmente lá estava o Senhor. E eles dizem a ele: nós voltaremos, porque eles estavam descendo de Jerusalém, nós voltaremos para Jerusalém com o Senhor para edificarmos o reino de Deus. E Jesus diz a eles: eu não estou indo para Jerusalém.
Eu estou indo em busca do coração atormentado de Judas. Conhecemos a história de Judas, o sentimento de amor, de misericórdia, de perdão que Jesus dedicou a Judas, até que esse espírito reencarna como Joana d'Arc, a grande heroína, a grande médium, heroína do povo francês. E hoje Joana d'Arc, ela compõe o colégio, como Judas, espírito Judas, compõe o colégio apostólico de Jesus. Mas observemos também a parábola do bom samaritano, porque Jesus estava saindo da Samaria e dirigindo-se a Jerusalém. Estava saindo, melhor dizendo, de Cafarnaum, dirigindo-se para Jerusalém. E ele fala que queria passar pela Samaria, era um caminho mais longo. No entanto, mesmo os apóstolos tentando demovê-lo da ideia, ele achou melhor passar pela Samaria. Conhecemos o fato que chegaram a Samaria, os samaritanos e os judeus eram inimigos, assim como hoje os palestinos e os judeus. E eles não foram bem recebidos lá na Samaria. Jesus chegou depois e João Evangelista contou a ele todas as dificuldades pelas quais eles passaram. E ainda pergunta ao Senhor: quer que eu ore para que desça fogo para matar esses samaritanos? Era a conceituação que eles tinham. E Jesus segue com eles para Jerusalém, e lá ele, questionado pelo doutor da lei, como deveria proceder para entrar no reino de Deus, e ele vai contar a parábola, e a parábola do bom samaritano. Quer dizer, naquele momento, ele dá mais uma vez a exemplificação, a orientação a todos da importância do perdão. Não foi diferente com Gesiel e Estevão, quando ele estava em agonia para retornar, deixar o corpo físico e retornar ao plano espiritual. Ele diz a Abigail que perdoasse o noivo, porque ele serviria a Jesus com tanta determinação, com tanta coragem, como estava servindo a Moisés. E nós conhecemos o lema de Abigail. O lema de Abigail, que é a esposa de Paulo, quando ela diz, encontrando com Paulo de Tarso, ela já no plano espiritual, juntamente com Estevão, Paulo chora e ela diz: mas você está chorando? A luta nem começou ainda. E ela o orienta da seguinte maneira: ama, trabalha, espera, perdoa. Sem perdão, nós não sairemos das condições evolutivas em que estamos. Tanto que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, também preocupado com as questões de fidelidade, de felicidade, quando ele nos traz as 10 leis, que são as bases, leis naturais, quando ele traz o livro dos Espíritos, ele vai perguntar aos imortais, sob o comando do Espírito Verdade, o que seria a caridade no entendimento de Jesus. A França, à época de Allan Kardec, passava por grandes dificuldades econômicas e políticas. Havia saído de uma revolução de 1789, onde os reis foram guilhotinados, a nobreza, a realeza, com repercussão até hoje as questões da Revolução Francesa no aspecto espiritual. Havia passado pelas mãos do imperador Napoleão, com todas as guerras, portanto, estava fragilizada política, administrativa e economicamente.
Quando Kardec formula a célebre pergunta: o que seria a caridade no entendimento de Jesus? Lembrando que a doutrina espírita, ela é para a eternidade. É a terceira revelação para a eternidade. Assim como o Evangelho de Jesus. Assim como a orientação trazida pelo Senhor. E os Espíritos respondem a ele: a caridade no entendimento de Jesus é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Mais uma vez, nós estamos observando perdão das ofensas. O que perdoa, ele tira um peso da sua alma, da sua consciência e segue a sua trajetória evolutiva. O perdoado, muitas vezes, vai entrar no processo do remorso, do arrependimento e da reparação. Porque todas as pessoas que agiram equivocadamente, elas passam pelas etapas: remorso, arrependimento, reparação. Uma exemplificação muito simples. O lixo da minha casa, eu todos os dias coloco ali na porta do meu vizinho. Um dia, o vizinho vê aquele lixo na porta dele, eu colocando o lixo, e ele me repreende. E aí a gente começa assim: nossa, mas eu não poderia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Mas é só porque alguém percebeu que eu havia colocado o lixo no lugar inadequado. Porque se não tivesse alguém percebido, eu continuaria colocando o lixo na porta do vizinho. Esta é a moral vitoriana da Rainha Vitória da Inglaterra. Naquele período, século XIX, as pessoas poderiam agir equivocadamente nos aspectos da moral, desde que os outros não soubessem. Se soubesse que uma filha fez um ato naquela época equivocado, se a sociedade soubesse, era o caso de colocar aquela filha para fora de casa, como aconteceu com a Célia no livro 50 anos depois, que é uma das obras que está sendo estudada pelo nosso grupo espírita Mensageiros da Luz. Quer dizer, se a sociedade não reparasse, ia continuar assim. Então, no caso do lixo, veio o remorso. Mas depois, dependendo da nossa humildade, da nossa sabedoria, porque se eu for muito vaidoso, orgulhoso, egoísta, eu vou achar que eu estou certo de colocar o lixo na porta do outro. Mas dependendo da minha humildade, eu vou começar a pensar assim: nossa, mas eu não podia mesmo ter colocado o lixo lá na porta, do fundo da alma mesmo. Aí eu estou arrependido. Mas remorso e arrependimento também, se não houver reparação, não resolveu. Daí a gente parte para a reparação. No caso, a gente vai lá, limpa a porta do vizinho, lava, põe uma florzinha e tal, reparou o erro. Nos aspectos do espírito, da evolução espiritual, e aí a gente vai lá na obra de André Luiz e observamos as aflições, as dificuldades pelas quais os espíritos passam no processo do remorso, arrependimento e reparação. Tudo isso em etapa. Quando a gente vê a história trazida no livro Ação e Reação, a família Antônio Olímpio, os equívocos, as maldades, os atos ilícitos que eles cometeram, foram muitos. Depois, num determinado momento, começa a imaginar: não, mas eu não podia ter feito isso. E daí chega-se o arrependimento e a reparação virá mesmo, porque isso faz parte da própria justiça. A justiça de Deus,
é infalível. E aonde está escrito tudo isso? Na nossa consciência. Então, quem pune o tribunal é o tribunal da própria consciência. A questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Está escrito na nossa consciência. Quando nós temos uma consciência mais apurada, fica mais fácil, porque a gente também já tem um pouco de humildade, e é com a humildade e a sabedoria, a gente favorece bastante o nosso processo de reconhecimento do erro e partir para a reparação. O perdão é necessário também com relação ao asserenamento das condições espirituais. Os espíritos, quando estão aqui que cometem algum equívoco ou são vítimas, há necessidade também que essa situação seja aclarada, que o perdão se estabeleça para que cada um siga o seu projeto de evolução espiritual. Lembramos de um fato trazido pelos biógrafos do Chico, que nos mostra a importância do perdão com relação aos espíritos, porque muitas vezes a gente teve aquele parente, aquela sogra, nora, marido, mulher, aquela pessoa que nos tirou do sério em alguns momentos, que temos uma certa mágoa, vamos acertar essa conta logo, porque os espíritos estão muito mais próximos de nós do que a gente possa imaginar. Está também escrito no Livro dos Espíritos, 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciavam nas nossas vidas. E a resposta é: influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, com frequência, são eles os espíritos que nos dirigem. Então, o acerto de contas não é tão somente com encarnados, mas também, ou sobretudo, com os desencarnados. Aquela pessoa que ficou nos devendo e que desencarnou, aquela outra que falou um desaforo para a gente, que desencarnou também, que Deus abençoe, que ela seja muito, muito feliz, do fundo da alma mesmo, porque espírito sabe o que a gente está pensando. Não adianta falar da boca para fora, porque eles sabem o que a gente está pensando. E aí nós nos lembramos de um fato trazido pelos biógrafos do Chico, de um rapaz, arrimo de família, lá em Pedro Leopoldo. Esse moço, num determinado momento, numa noite lá, ele é assaltado e houve um latrocínio. Roubou o que ele tinha e ainda assassinou o rapaz. A mãe só tinha, como disse, ele era arrimo de família, ela era uma viúva, e ela entrou num processo de desespero. E é uma coisa que a gente vê com muita frequência. E aí a gente vai lá no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está falando sobre as aflições, e lá não fala para a gente ficar desesperado, lá fala bem-aventurados os aflitos, desespero não constrói. Mas ela entrou num processo de desespero. Disseram ao Chico que ela estava com muita dificuldade, muito sofrimento, e ela não tinha condições nem sequer de ir ao centro espírita. Quem sabe se o Chico ia? Quem sabe se o Chico ia lá à casa dela? E assim foi feito. Chegando lá, eles começaram a discorrer sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre o perdão. Portanto, vamos repetir. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos, que nós vamos ter muitas e muitas mensagens falando em perdão, todo ele direcionado para o perdão, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles estavam estudando esse capítulo, o culto no lar, e bate à porta. Era uma pessoa mal trajada, quase um esmoler. E a senhora, a viúva, e que o filho havia desencarnado, disse a ele, ele pediu um prato de comida, e ela disse que naquele momento ela não poderia, porque estava fazendo culto, mas que se ele quisesse aproveitar e participar do culto, ficasse à vontade. E aí ele senta e eles continuam o trabalho do culto, e falando várias vezes o nome
da pessoa que havia sido assassinada, o filho dessa senhora. A hora que termina o culto, o rapaz, esse que foi pedir o alimento, ajoelha aos pés da viúva. O Machado de Assis diz assim, que quando se perde marido ou mulher, fica viúvo ou viúva. Quando perde pai ou mãe, fica órfão. E quando perde filho, não tem nem nome, porque é tanto sofrimento que nem nome existe. Palavras do Machado de Assis. Bom, certo é que ele ajoelha aos pés dessa senhora e pede perdão. E ela pergunta a ele, perdão? E ele diz sim, porque o assassino do seu filho sou eu. Olha que situação. Chico Xavier lá, o Evangelho lá, e ela tendo que tomar uma decisão cristã. E ela diz a ele, você está perdoado. Do fundo do meu coração você está perdoado. Claro que ele foi se apresentar às autoridades da justiça, mas o detalhe mais interessante dessa história é que daí a uns 2 dias houve um trabalho mediúnico no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo. E olha quem manifesta lá, o rapaz que havia, o espírito do rapaz que havia sido assassinado. E o detalhe dessa comunicação é que ele disse que ele intuiu o assassino para ir à casa da mãe, para que a mãe o perdoasse, para que ele tivesse sossego, o espírito dele tivesse sossego e seguisse a sua caminhada, para que ele seguisse, se desligasse da terra e continuasse o seu processo de evolução espiritual. Daí a gente vê a importância de exercitarmos, de colocarmos em prática o perdão, porque Kardec, quando perguntou, os espíritos não disseram a ele sobre o perdão, sobre a caridade, eles não disseram a ele que era para fazer sopa ou outra atividade que é muito pertinente na casa espírita, mas recomendou tão somente benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E é nesse sentido de perdão que o Cassimiro Cunha, o grande poeta Cassimiro Cunha, traz no livro Correio Fraterno, a lição 36, um poema que ele intitula Trio de Amor. E ele começa assim: se queres saber acertar, quando a luta se avizinha, atende ao trio de amor, perdoa, serve, caminha. Vamos observar que o trio de amor é perdoa, serve, caminha. Mais ou menos o que Abigail disse a Paulo de Tarso lá no livro Paulo Estevão, registrado lá no livro Paulo Estevão. A aprovação no teu campo, recordando erva daninha, replante o chão que te coube, perdoa, serve e caminha. Riste a força disfarçando a dor que te desalinha, escora-te a paciência, perdoa, serve, caminha. A injúria fere-te o nome, envolta em sombra mesquinha, não chores nem te defendas, perdoa, serve, caminha. Padeces inquietações de alma cansada e sozinha, trabalha com mais ardor, perdoa, serve, caminha. Ouviste maledicência, denúncia, intriga, picuinha, detém-te no bem que possas, perdoa, serve e caminha. Ninguém te entende no pranto da angústia que te definha, mas lembra que Deus te vê, perdoa, serve, caminha. Vistes
quedas, deserções, amigos perdendo a linha, não te lamentes, nem te censures. Perdoa, serve e caminha. Suspiras pelo refúgio, onde a paz surge e se alinha? Simplifica a própria estrada, perdoa, serve e caminha. Se indagares do Senhor, como honrar-lhe a glória e a vinha, Jesus te responderá: perdoa, serve, caminha. Que Jesus nos inspire, continue nos inspirando para que possamos servir, perdoar e caminhar sempre. Muita paz, gratidão a todos por esta oportunidade. Nós pedimos licença à Bárbara, preparamos um jogral que é das nossas crianças e jovens lá do Mensageiros da Luz e será apresentado agora. E na sequência, como sempre fazemos nas nossas lives de todos os dias, vamos apresentar também o nosso querido companheiro, Dr. José Antônio, que vai nos trazer uma prece. Vamos ler. Temos muitas pessoas que nos mandaram, nos honraram com a presença, então vamos ler primeiro. Nós estamos transmitindo no Instagram do Mensageiros, YouTube do Mensageiros e no Face do Mensageiros e da Aliança Espírita. Pedimos que os nossos companheiros, tanto de Inhumas quanto de Goiânia, curtam, compartilhem, porque quem divulga a doutrina espírita são os espíritas. No Face da Aliança Espírita de Inhumas, Emanuele Soares, assim seja. Viviane Bueno Fernandes, gratidão. Barbosa, por representar nossa casa, Centro Espírita Boa Vontade. Eugênia Santos, boa noite. Valmiranda Rezende, paz e luz a todos. Ana Maria, boa noite. Ana Maria Bonais, boa noite. Crisna Macedo, boa noite, paz. Iris Arantes Santana, paz e luz, irmãos. Zanderlan Júnior, boa noite. Romeu Alves Silva, gratidão. Jalene Riso, saúde e paz. Lúcia Caetana, abençoada noite, muita gratidão. Diogo Hermínio, boa noite, paz e alegria a todos. Luciene Apolinário, boa noite. Jesus abençoe a todos. Euripa França, boa noite a todos. Lúcia Caetano, Deus te abençoe. Márcia Arantes, gratidão, Márcia, por tuas palavras. Ana Moreno, boa noite, muita paz. Fausto Sintra Coelho, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Palmas do Tocantins, um abraço para os nossos companheiros de Palmas, participam conosco também do Posto de Pomada de Goiânia. Luciana Machado, boa noite. Leida Maria, bênçãos de Cristo a todos. Delaine Ramos, boa noite, gratidão pela harmonização. Sérgio Paiva, boa noite, obrigada, Mensageiros da Luz. Tiana Cavalcante, boa noite a todos. Iraci Almeida, boa noite. Vanilda Cavalcante, paz e saúde a todos. Carmélia Silveira, boa noite. Maria Verônica, Tiffany Silva, Ana Isabela, Edu Marcele Cadu Paiva, Cassandra Thompson, lá da Califórnia, que Deus te abençoe, juntamente com toda a sua família. Mário de Sá, paz para todos. Lucena Sul, Patrícia Ferreira, Zanderlan, lá de Caldas Novas, abraços fraternos. Ana Isabela, boa noite, gratidão. Marlene Dionísio, boa noite, amigos. Delaine Ramos, boa noite. Bárbara, do Centro Boa Vontade de Inhumas. Delsa Santana, serenidade e paz a todos. Valdecir dos Santos, Delaine Ramos, perdoar 70 vezes 7. Sônia Maria Guimarães. Sônia, aqui não estão tendo trabalhos mediúnicos. Nós também não, viu, Sônia? Diogo Cruz Moreira, boa noite a todos. Maria Alves, boa noite. Márcia Gomes, Euripa França, Odair Simões, muita paz a todos nós. Neumi dos Santos, boa noite, gratidão. Sandra Mendes, Márcia Campos Rios, gratidão por essa Semana Espírita de Inhumas, abençoada pela harmonização do Dr. Ailton Cunha, exposição doutrinária, que ensine Costa. No Instagram, Flávia Jalene Riso, Márcia Riso,
Rosane Gruber, Elton Aires Paulino, Tati, Dirce Salazar, Margarida, Leila Ribeiro, Yara Mônica, Luciano Dias Teixeira, Maili Campos, boa noite, gratidão. Vanusa, famílias, Anderlan Júnior, maravilhosa palestra, obrigada. Tem mais aí? Joelma Paulo, gratidão. Luciana Machado, podemos ouvir suas palavras. Sueli Barreto, boa noite. Priscila Thiago, Maria Helena Rosa, Janes Alcântara, Maili Campos. Agora vamos lá no YouTube. Viviane, boa noite. José Antônio Agostinho, nosso amigo lá de Santos, que Deus te abençoe. Marise Alves, Miriam San, Vera Lúcia Arantes, boa noite, Deus esteja com todos nós. Tatiane Lemos, boa noite. Euripa França Dias Melo, boa noite. Edson Manciel, boa noite. José Gomes, lá da Bahia, que Deus te abençoe. Então nós estamos São Paulo, Bahia, Tocantins, Califórnia. Tem a Tiffany também da Califórnia, Edson Maciel, amém. Então são essas as pessoas que nos honraram com a presença. E a dona Sirene de Sá, a dona Leninha, que Deus abençoe. Assim, nós vamos passar agora para as nossas crianças, que fazem uma homenagem à 47ª Semana Espírita de Inhumas. E na sequência, a oração do Dr. José Antônio. Deixo meu abraço fraterno a todos os companheiros de Inhumas. Espero que o ano que vem a gente possa estar presente aí, como estivemos no ano passado, como estivemos anteriormente, e como disse no início, aquela primeira vez que foi difícil demais, no ginásio aí em Inhumas. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos. Júlia, meu abraço carinhoso a você e a todos os companheiros de Inhumas. Muita paz. Do Grupo Espírita Mensageiro da Luz. Meu nome é José Antônio Alves de Abreu, sou voluntário do Grupo Espírita. Vou fazer a leitura do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Canto Xavier. O capítulo 12, Ajude Sempre. Ajude sempre. Diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer o lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Que a paz do Senhor habite o coração de todos. Bom dia. Vamos apresentar agora, por jovens, crianças e solo musical de Ailton Costa, uma poesia constante no livro Parnaso de Além-Túmulo, com o nome Ave Maria, de autoria de Amaral Ornelas. Amaral Ornelas foi talento brilhante, nascido no Rio de Janeiro em 1885,
tendo desencarnado em 1923. Escreveu ele diversos volumes de poesias, literatura teatral e doutrinária consagrados pela crítica. Parnaso de Além-Túmulo foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier e é uma obra-prima da literatura. Muito interessante verificar os estilos dos poetas quando encarnados e depois em espíritos por mensagens psicografadas. O livro Parnaso foi lançado pela Federação Espírita Brasileira em 9 de julho de 1932, quando Chico Xavier tinha apenas 22 anos de idade. A primeira edição trazia 60 poemas assinados por 9 poetas brasileiros e 4 portugueses. A partir da segunda publicação, foram sendo gradualmente incorporados novos poemas à obra até a sexta edição, quando fixou-se a quantidade de poemas em 259 de diversos autores portugueses e brasileiros. O livro, Parnaso de Além-Túmulo, está disponível em PDF pela internet. Ave Maria, Senhora. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira na ternura. Providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade. Rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas. Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana. Refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime.